Desperta, ó tu que dormes. No nosso podcast de hoje, nós vamos apontar para vocês o caminho de saída para esse caos que nós estamos vivendo na Terra nos dias de hoje. Vamos nessa? Vamos lá, vamos começar esse estudo. Vamos começar a partir do livro de Gênesis, capítulo 1. Diz assim: No princípio, criou Elohim os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. E viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre a luz e as trevas. E Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Elohim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Elohim a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Elohim a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Elohim: ajuntem-se as águas abaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Elohim a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Elohim que era bom. E disse Elohim: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Elohim: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos ou estações determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Elohim: produzam as águas abundantemente répteis ou criaturas viventes que se movam, de alma vivente, e voem as águas sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, ou os monstros dos mares, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus, Elohim, que era bom. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o ganado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde. E viu Deus, Elohim, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Elohim o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criara e fizera. E a gente vai parar por aí. Então, nesse capítulo 1 de Gênesis, o que a gente observa é toda uma ordem no processo de criação dos céus e da terra. A gente vai observando como nosso Criador, ele vai produzindo a partir da palavra, a partir do comando da sua voz, tudo que existe. E é algo muito interessante a gente observar esses detalhes que foram escritos por Moisés nesse livro. Porque a gente tem no primeiro versículo a criação do céu e da terra, já estabelecido. E no versículo 2 a gente já tem um caos e uma desordem absoluta na terra. Então, e no capítulo 3 e no versículo 3, a gente já vê o Criador enunciando a reordenação da terra. A reordenação da terra a partir da luz, da manifestação da sua luz. Ou seja, entre o versículo 1 e o versículo 3 aconteceu alguma coisa que a gente vai explicar em um outro episódio, certo? Para poder a gente não sair do foco. Mas o que a gente vê é que tudo que Deus faz e que é algo que se repete em todo o processo da criação é bom. Tudo que ele faz é bom. E quando ele terminou a obra ficou muito boa. Ficou muito boa. Certo? No livro
de Provérbios, a gente sabe que quem estava no princípio da criação era a sabedoria. Nesse processo em que Deus e que o Pai, ele ia criando a terra e os céus e a terra, ele lançava o fundamento das coisas com base na sabedoria. E a gente vê que essa reordenação de tudo, ela acontecia por meio da luz. Então, esse capítulo de Gênesis, esse primeiro capítulo, esses primeiros versículos, eles ficam mais entendíveis quando a gente vai no Evangelho de João, né? E a gente vê que no capítulo 1 também, né? Que no princípio estava a palavra, o verbo, e o verbo estava em Deus, estava em Elohim, e Elohim era a palavra, e esta palavra estava no princípio diante de Elohim, e tudo existiu por ele, e sem ele nada de tudo quanto existe, nada poderia existir do que existe, né? Então, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem extingui-las. Então, no versículo 3 de Gênesis, o que é que a gente vê? A primeira coisa que o Criador pronuncia é que haja luz, né? A gente sabe que todas as coisas foram feitas por meio da sua luz. E quando a gente vai na carta de João, na primeira carta de João, a gente descobre o que é essa luz. Quem é essa luz? Na carta de João diz assim, na carta de João, no primeiro capítulo, no versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos e que anunciamos. Elohim é luz, e nele não há nenhuma treva. Então, a gente sabe que a luz era a própria manifestação de Elohim. Mas, quem foi que João viu, tocou, conviveu, né? Foi Jesus, né? Então, o princípio da construção dos céus e da terra é Jesus. Ele é o princípio da ordem. Ele é o princípio da ordem, é o princípio da criação, né? Ele é o início de tudo, é o start de tudo. E a manifestação de Jesus, nesse processo de tudo que existe, céu e terra, criou uma divisão muito clara entre quem ele é e o que ele não é. E aí o que a gente vê nesse processo de construção da ordem é o seguinte: no primeiro dia tem a manifestação de Jesus, depois existe a criação do céu, depois vem a criação da terra. O céu ele nasce no meio das águas, ou seja, pela leitura aqui, a gente depreende que existem, da mesma forma que a gente vê águas aqui na terra, existem águas também nos céus. Existe um mar celestial, né? E o céu, ele aparece como essa expansão que divide as águas. E a terra aparece como um espaço que brota de uma acumulação das águas.
aqui nessa parte de baixo. Então depois Deus vai criando os mares, as vegetações, as sementes. Depois cria a noite, as estrelas. Depois cria as aves, os monstros aquáticos. E aí, quando ele começa esse processo de produção dos animais, uma primeira lei que ele dá é que eles frutifiquem-se e multipliquem-se. E logo no sexto dia, ele vai criar também os animais da terra e cria o homem. E ele coloca o homem como senhor, como governador de toda a criação. Ele diz para ele dominar todos os animais e dominar a terra, certo? E ele também deu o mesmo mandamento para os animais, para os homens, que eles frutifiquem-se e multipliquem-se e encham a terra e subjuguem a terra, certo? E nesse processo lindíssimo da criação original, da obra de Deus, ele deu os alimentos corretos. Ele deu para os animais ervas que produzissem sementes e árvores e frutas de árvores. Para os homens. Os homens podiam comer tanto a erva verde como a erva que produz uma semente, como ele podia comer os frutos das árvores. E os animais podiam comer as ervas verdes. Então ele deu alimentos específicos para cada um. O homem tinha controle absoluto sobre os animais, sobre a terra, mas isso não dava autorização para ele comer os animais. E tampouco os animais tinham autorização para comer uns aos outros. Cada um tinha o seu lugar, sua ordem. E isso era o resumo de toda a perfeição, toda a bondade com a qual Deus criou esse mundo, né, que a gente conhece. Então tem 3 coisas que a gente depreende para poder, a partir desse estudo bíblico, a gente ler a realidade que a gente está vivendo agora. Muito se tem falado sobre o tema de mudanças climáticas. Não se fala em outra coisa a nível mundial de que estamos passando por drásticas mudanças climáticas e que a culpa é do homem que está destruindo a terra. E por isso nós estamos vendo mudanças trágicas que podem acabar com a própria vida humana. A vida humana está ameaçada pelo próprio homem, porque ele não cuida da terra. Então, o que está de forma subentendida nesse discurso, né, de evocação profunda da terra, como um ser, uma entidade que cria, como uma entidade que dá, como uma entidade que provê, né, para o homem, é a ideia de uma terra como uma mãe, como uma deusa. Então, quando a gente vai olhar em Gênesis, a gente vê que a terra, em realidade,
no interior da ordem, ela é apenas uma criação de Deus. Ela é uma criação de Deus. A terra, ela não tem poder de nada. A terra não é uma deusa. A terra não é uma entidade. A terra é a manifestação de uma ideia, de uma inteligência, de uma sabedoria perfeita que está fora da terra, que sequer é parte da terra. E essa inteligência, essa sabedoria, é que é o verdadeiro princípio que cria os homens, a vida, e se chama Jesus. Então, a primeira mentira é essa, é que nós estamos destruindo a terra, a nossa mãe que nos dá, a nossa casa que nos provê. Não. A terra é parte de um conjunto de coisas que provém de um Criador. A segunda mentira que a gente vê nesses discursos, né, atuais, é que o homem, ele está destruindo a terra. O homem está matando. O homem está querendo se colocar por cima da terra, reproduzindo-se. E essa reprodução dos homens é o grande responsável pelos danos à terra. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê claramente que é uma outra grande mentira. Porque o homem é o senhor da terra. O homem é o governador da terra. A terra, nesse esquema de ordem criado pelo Pai, ela está sob o domínio do homem. Tudo que foi criado com vida para a expansão. Então, quando a gente diz, porque não podemos mais reproduzir, porque a quantidade de homens respirando vai acabar com a terra. Gente, isso é surrealista, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque na ordem perfeita do Criador, os homens tenham que se reproduzir, expandir, encher a terra para subjugá-la, para exercer domínio. O Criador já via longe, ele já sabe como a coisa ia terminar, né? Que a gente ia estar nesse tempo, no final dos tempos, dizendo que a terra tinha mais significado, tinha mais importância que os homens. Consegue perceber a desordem que a gente está submetido com esses discursos que são políticos, que são econômicos? No fundo, o que se está se passando é que desde a fundação do mundo existe uma entidade
que vem tentando roubar, matar e destruir a vida. Porque se você ver no livro do Gênesis, o que sai primeiro, o que funda tudo é a vida, é a luz de Deus. A terra é só uma manifestação da vida. Os homens são uma manifestação da vida. Ou seja, o centro de tudo é a vida. E o que a gente não observa nesses discursos é um culto a Pachamama, a Moloque, a Baal, a serpente. Pachamama, Moloque, Baal, a serpente são o mesmo. São essas entidades que estão produzindo essa idolatria ao planeta Terra. Estão produzindo essa idolatria que é uma inversão da ordem bondadosa criada pelo nosso Salvador Jesus. Então, a gente tem que ficar bastante atento a todo discurso que é contra a reprodução da vida de acordo com a ordem divina. E eu penso que todos que estão metidos em reproduzir essa ideia de que temos que salvar a Terra, temos que salvar o planeta, o clima vai matar as próximas gerações, que essas pessoas se arrependam dessa idolatria, desse culto à terra, desse culto a Pachamama. E que todas essas pessoas que reproduzem esses discursos, elas voltem seus olhos para o Criador. Se arrependam, meus irmãos, do pecado da idolatria política, econômica da ONU, da idolatria à mulher e à deusa. Se arrependam e voltem seus corações para Jesus, que é a sede do bem, da verdade, da vida. Se arrependam da sede de poder, do orgulho do conhecimento estabelecido. Voltem seus corações para a forma correta de adoração, que é ao nosso Criador. O início da palavra de Deus, ela já mostra qual é a solução original para a gente retomar a ordem da terra. É entregando a nossa vida e os nossos corações para a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, ilumina todos os homens. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira ordem. E essa é o verdadeiro caminho. E é isso aí, a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. A gente se vê.
a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, resumindo o podcast de hoje, a ordem é o homem, os animais e depois a terra. E o que a gente está vendo e ouvindo é que a terra, os animais, estão por cima dos homens. E esse plano de destruição dos homens, ele se manifestou desde o princípio dos tempos. E é no próximo episódio que eu vou explicar para vocês o que aconteceu, de fato, no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Eu vou tentar responder para vocês como é que começou essa perseguição obstinada pela vida do homem na terra. Beleza? Tchau!